O que aconteceu com o Tesouro Selic que até semana passada ele estava rendendo menos que a poupança? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que estava ocasionando isso e o que foi feito para corrigir esse problema. Bom, Rafael Scaramelli aqui, para te explicar o motivo pelo qual o Tesouro Selic estava rendendo menos que a poupança. Antes você precisa saber como funciona o rendimento de cada um deles. No Tesouro Selic, ele rende sempre conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Portanto, ele rende sempre 100% da taxa Selic, que atualmente ela está no menor patamar dos últimos anos, né? Está em 6,5% ao ano. Sem contar que ele tem o desconto do imposto de renda e a taxa da B3. Se você quer saber melhor sobre o Tesouro Selic, assiste esse vídeo aqui. Bom, já a poupança, conforme as regras, né? Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, como é o caso atualmente, ela rende 70% da Selic. Portanto, a poupança está rendendo algo em torno de 4,55% ao ano, que são 70% de 6,5% da Selic. Outra coisa que a gente não deve esquecer é que o Tesouro Selic rende diariamente, então todos os dias o seu dinheiro vai estar crescendo um pouquinho ali. Enquanto na poupança, o seu dinheiro tem um rendimento de fato somente no aniversário dela. Por exemplo, se você depositou dinheiro lá no dia 5 de abril na poupança, você terá o rendimento somente no dia 5 de maio. Se por algum motivo você resgatar essa grana antes do dia 5 de maio, você vai perder o rendimento desse período. Beleza, sabendo desses números, vemos que aparentemente o Tesouro Selic rende mais que a poupança, né? Pois ele rende 6,5% ao ano, enquanto a poupança rende 4,55% ao ano. Ok, né? Mas o que não vemos são os outros fatores que afetam o Tesouro Selic. Quando falamos que o Tesouro Selic rende a taxa Selic de 6,5%, estamos nos referindo sobre o rendimento bruto do título. Já o rendimento líquido é outra história, e é esse rendimento que nos interessa. Nele a gente tem que considerar a taxa Selic over, que é um pouco menor do que a taxa Selic meta, que é de 6,5%. Temos que olhar também o desconto do imposto de renda, que varia com o tempo de aplicação, a taxa anual da B3 de 0,25%, o IOF, que ocorre nos primeiros 30 dias, e a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, que é o chamado spread. E é basicamente esse cara, o spread, o responsável por fazer o Tesouro Selic render menos que a poupança. Vou te explicar. Toda vez que você investe no Tesouro Selic, você está comprando um título do Tesouro Direto. Portanto, você paga o preço que o Tesouro Direto apresenta no momento da aplicação. E quando você solicita o resgate, você está vendendo esse título de volta para o Tesouro Direto. E é esse valor de venda que é menor que o valor de compra do título. E essa diferença entre os dois que é o spread. Antes, o spread do Tesouro Selic era de 0,04%. E devido a esse spread e aos outros descontos, como o IR e a taxa da B3, o Tesouro Selic acabava perdendo somente nos primeiros 6 meses de aplicação para a poupança. Como você pode ver aí no gráfico, onde a linha azul é a poupança e a laranja é o Tesouro Selic. Até o 6º mês de aplicação era um jogo onde ora o Tesouro Selic estava ganhando e ora a poupança que ganhava. Sempre que chegava no aniversário da poupança, que é quando vai ter o rendimento de fato dela, né? Ela passava a rentabilidade do Tesouro Selic. Então a solução do Tesouro Nacional para corrigir esse problema de rentabilidade foi diminuir o spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do título. Antes, como eu já disse, o spread era de 0,04% do valor, né? Agora, depois do dia 5 de abril, o spread passou a ser de 0,01% do valor. Já nesse outro gráfico, você pode ver a mesma comparação do gráfico anterior, porém já com a correção do spread entre o valor de compra e o valor de venda do título do Tesouro Selic. Nota que em nenhum momento após a correção a poupança ganha do Tesouro Selic. Então, para aqueles que tinham dúvidas sobre qual rendia mais e qual foi essa mudança que aconteceu, tá aí. A poupança antes da mudança do spread estava rendendo mais que o Tesouro Selic apenas alguns dias após o aniversário dela e durante os primeiros 6 meses de aplicação. Agora, com a mudança do spread, o Tesouro Selic passa a render mais que a poupança desde o início. Portanto, você já pode ficar tranquilo e começar a formar, ou se já tem, manter sua reserva de emergência no Tesouro Selic, sem preocupações, beleza?
Bom, deixa seu feedback se esse vídeo foi bom para você, comenta, compartilha, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal, enfim, tudo isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Forte abraço e te espero na próxima quinta.